tarde. Boa noite. E hoje iremos falar sobre os maiores representantes da literatura do século XX. Algumas pessoas já devem estar sabendo que estamos falando de Carlos Drummond de Andrade. E para saber um pouco mais sobre a vida de Carlos Drummond de Andrade, vamos chamar o link agora ao vivo com a Caroline. Boa noite. Estamos aqui na frente do museu para contar a história de Carlos Drummond de Andrade, onde ele nasceu em Itabira, do Mato Dentro, em Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. De uma família de fazendeiros em decadência, estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, de onde foi expulso por discordar com a professora de gramática. Tempos depois, escreveu um poema, No Meio do Caminho, onde diz: no meio do caminho, vários gramáticos criticaram argumentando que o certo seria havia e não tinha uma pedra. Drummond respondeu: eles têm razão, a diferença é que eles são gramáticos e eu, poeta. De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor, como colaborador do Diário de Minas. Com insistência familiar para que se obtivesse um diploma, formou-se em farmácia na cidade de Ouro Preto em 1925. Fundou com outros escritores a revista, que, apesar da vida breve, foi importante veículo de afirmação do modernismo em Minas. Ingressou no serviço público, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi chefe de gabinete de Gustavo Carpanês, ministro da Educação, até 1945. Passou depois a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e se aposentou em 1962. Muito obrigada, voltamos aos estudos. Voltamos agora com o mês de Judão News e vamos falar sobre suas obras literárias. Então vamos chamar o link com a nossa repórter Rafaela para saber mais sobre suas obras e seu estilo literário. Boa noite. Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores representantes da literatura brasileira do século XX. Sua carreira poética pode ser dividida em 4 fases. Cada uma delas é composta por obras que nos permitem acompanhar a evolução de seus temas e sua visão de mundo. A primeira fase tem como características o pessimismo, o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial. Nota-se nessa fase um desencanto em relação ao mundo. Características dessas obras: ironia, o humor e a linguagem coloquial. A segunda fase, chamada fase social, é marcada pela vontade do poeta de participar e tentar transformar o mundo. O pessimismo e o isolamento da primeira fase é posto de lado. O poeta se solidariza com os problemas do mundo. A terceira fase pode ser dividida em 2 momentos: poesia filosófica e poesia nominal. Poesia filosófica. Textos que refletem sobre vários temas de preocupação universal, como a vida e a morte. Poesia nominal. Reflete de neologismo e aliteração, que é uma figura de linguagem que consiste em repetir consoantes, vogais ou sílabas em um verso ou numa frase. A fase final, o tempo das memórias. Como o próprio nome já diz, as obras dessa fase, décadas de 70 e 80, são cheias de recordações do poeta. Os temas infância e família são retomados e aprofundados, além dos temas universais já discutidos anteriormente. Curiosidade: após a sua morte, descobriu-se um conjunto de poemas eróticos que ele mantinha em segredo, intitulado Amor Natural. Drummond também escreveu contos e crônicas. Contos de aprendiz. Crônica, Passeios na Ilha, Cadeira de Balanço, Os Dias Lindos. Voltamos aos estudos. Depois de ter conhecido melhor quem foi Carlos Drummond e saber as suas obras, vamos falar um pouco sobre sua cidade. E agora, com vocês direto de Itabira, a nossa repórter Marília falando da cidade natal de Carlos Drummond de Andrade. Boa tarde. Estamos aqui diretamente de Itabira, cidade natal onde nasceu Carlos Drummond de Andrade. Itabira é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localiza-se a 104 quilômetros da capital do estado. Em 2009, estima-se que a população é de 108 mil habitantes. A cidade é carinhosamente apelidada por seus habitantes de Cidade da Poesia. É conhecida também por Cidade do Ferro, já que a cidade foi palco da criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. A cidade tem um dos mais confortáveis e bem construídos teatros do país, mantido pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, FCCDA. Além do teatro, a Fundação mantém a Biblioteca Municipal Luiz Camilo de Oliveira Torres.
o Museu de Itabira e o Centro de Artesanato. Carlos Drummond é considerado um dos maiores representantes da literatura brasileira do século XX. Oi. Estamos aqui em Itabira com estudantes de letras dele, que vai falar um pouco como é morar nessa cidade e ter como referência um escritor conceituado como foi Carlos Drummond de Andrade. É uma honra estudar letras e ao mesmo tempo morar na cidade desse grande escritor, pois todos nós sabemos que Carlos Drummond de Andrade foi um renomado escritor da literatura brasileira. Ler as obras dele serve como inspiração e incentivo a mais para continuar os meus estudos. Obrigada, David. Como vocês podem ver, é uma honra para todos os habitantes dessa cidade lembrar que nasceu nessa mesma cidade um grande escritor. Voltamos aos estúdios. Obrigada. Dia 5 de agosto de 1987, morre a mulher que Carlos Drummond mais amou, sua única filha, Maria Julieta. Drummond, desolado, pede para que seu cardiologista receite um infarto fulminante. 12 dias depois, no dia 17 de agosto de 1987, vem a falecer Carlos Drummond numa clínica do Rio de Janeiro, de mãos dadas com sua amante Lígia Fernandes. E o nosso jornal fica por aqui. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Voltamos agora com o Eugidão News. Voltamos com o Voltamos com o Eugidão. Puta merda. Apenas 12 dias depois, no dia 17 de agosto de 1987. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Pelo amor de Deus, gente. Gramáticos que ficaram argumentando. Vai. 70 e 80 são cheias de recordações